Seja bem-vindo a mais uma aula e agora nós vamos falar sobre algumas reações que podem acontecer na pele do paciente após a aplicação da ventosa. Existem as três reações que são muito normais, que é aquela reação sem cor, ou levemente rosada, ou ainda levemente avermelhada. Isso indica que a pele do paciente, o tecido do paciente, músculo e até mesmo o sangue está saudável, ou seja, sem presença de doença. Existe aquela coloração que é intermediária, que já assume um aspecto arroxeado, e quando isso acontece em um meio termo, nós dizemos que o paciente está com sangue, tá? Ou com o músculo doente de forma moderada, ou ainda chamamos isso de estagnação moderada, e nós temos um terceiro estágio, onde fica bem arroxeado, quase preto, onde chamamos isso de estagnação severa, tá? O sangue está bem intoxicado e o músculo está bem doente por causa de um processo de isquemia. Não estava acontecendo ali a irrigação sanguínea, nem a oxigenação, nem a nutrição muscular. Então, essas três reações são reações muito normais. Como você observa aí no slide, são as três primeiras. Porém, quando acontecem algumas outras reações, os profissionais que não têm esse conhecimento ainda costumam ficar um pouco assustados. E quando assumem parte do erro, por se mostrarem inseguros, os pacientes acabam acreditando que foi o profissional que errou, que ele fez alguma coisa e por isso ficaram algumas marcas diferentes e anormais. Mas eu quero te dizer que isso não tem nada a ver com erro de aplicação, claro, desde que você respeite o limiar de dor do paciente e aplique dentro do tempo correto, que foi o tempo que eu já passei para você aqui. Quando você respeita tudo isso e mesmo assim as marcas surgem, isso indica a saúde do paciente, ou melhor dizendo, isso indica um diagnóstico específico. Cada marca quer dizer alguma coisa a respeito da saúde do seu paciente e é isso que nós vamos abordar agora. Lembrando que eu deixei uma dica para você. Na avaliação você vai perguntar para o seu paciente se ele tem algum problema de saúde. Se ele responder sim a qualquer um do questionário, a qualquer uma resposta ou pergunta daquele questionário, isso vai indicar que você não deve utilizar aquele tempo de dores agudas, nem o tempo de dores crônicas, e sim o protocolo de aplicação por no máximo 8 minutos. Quando você aplica por no máximo 8 minutos, você evita que essas reações anormais surjam na pele do seu paciente. Então essa primeira imagem que você está vendo aí, reação de água, significa a presença de alguma doença grave, tá? É importante dizer que esse diagnóstico nem sempre é específico, sempre vão existir algumas possibilidades. Reação de água pode indicar câncer, mas pode indicar também diabetes ou pode indicar hepatite. Essa reação ela é bem comum, inclusive, nos meus cursos presenciais. Por quê? Geralmente nós fazemos a prática no sábado à tarde, os cursos acontecem ao final de semana, e nós fazemos essa aplicação no sábado, assim que a gente volta do almoço. Nos alunos que essa reação surge, como eu disse, pode indicar diabetes, ou se você traduzir, isso indica também um nível de açúcar, um nível de glicose elevado no sangue desse paciente. E aí, quando isso acontece, eu pergunto, o que é que você comeu na hora do almoço? Eu almocei tal coisa, mas depois tomei um açaí, comi um pudim ou comi um chocolate de sobremesa. Então, o surgimento dessa água está diretamente relacionado, na maioria dos casos, ao aumento da glicose no sangue, naquele momento, tá legal? Quando não é isso, indica de fato uma diabetes, ou até mesmo hepatite, ou a predisposição ou a presença mesmo de câncer. O que eu quero deixar claro para você aqui, mesmo sabendo que essa marca pode indicar essas três doenças, você não deve dizer isso para o seu paciente. Primeiro, para não assustar, porque o diagnóstico não é tão exato, existem algumas possibilidades. O que eu oriento que você faça é que peça para o seu paciente fazer um check-up, tá? Para que ele investigue e aí descubra de fato o que é, depois de alguns exames laboratoriais ou até mesmo
exames de imagem e biópsia, tá bem? Passando para o próximo slide, nós temos uma reação que é chamada de reação condensada. Essa reação ela surge e significa que há condensação de sangue tóxico gelatinoso na forma granulada. Isso indica um estado de saúde reumático ou artrítico, tá? Por que se chama de condensada e de aspecto granulado? Porque parecem grânulos de fato. Surgem como se fossem várias bolhas escuras e que lembram muito aqueles grânulos de cobertura dos bolos de chocolate, por exemplo, tá? Quando isso acontece, indica, como eu já falei, que o paciente tem algum problema reumático. Aproveitando para contar um breve caso clínico que eu já tive, eu já trabalhei em uma clínica onde a recepcionista, de vez em quando, ela chegava mancando, né? Lá no trabalho, a gente, na fisioterapia, chama isso de claudicando. E uma vez eu perguntei o que é que ela tinha, porque eu observei que ela chegava dessa forma no trabalho, e ela disse que sentia muita dor na articulação coxofemoral e que ela tinha um problema nessa articulação e que tratava, né, sem sucesso, desde pequena. E inclusive já tinha feito cirurgia nesse local. Ela tinha artrite e tinha reumatismo, né? Apesar de ser bem jovem, menos de 30 anos. E eu já sabia disso. Então, sabendo dessa doença pré-existente, eu nunca aplicaria a ventosa por mais de 8 minutos. Se eu fosse aplicar, eu ficaria nesse limite de 8 minutos. Porque se eu ultrapasso, eu gero essa reação, tá? E aí o que aconteceu? Trabalhei normal, fui para casa e eu sempre deixava o meu kit de ventosa lá. Um determinado dia, a recepcionista estava com dor e pediu para uma outra profissional aplicar a ventosa naquela região. E a profissional não tinha feito o curso de ventosoterapia. Quando ela aplicou, essa reação surgiu, a paciente, que no caso era a recepcionista, se assustou e a profissional, não estava esperando aquilo, acabou se assustando também e assumindo a culpa, né? Mostrando insegurança. Será que foi o tempo? Será que eu coloquei muita pressão? E aí, quando eu cheguei no meu dia de trabalho, a primeira coisa que a recepcionista fez, quando eu cheguei, foi me chamar no canto e mostrar essa região, que é a região do glúteo médio, né? Essa região que fica acima da cabeça do fêmur, e me mostrou, olha, fulana, né, fez a aplicação e ficou dessa forma. E aí veio me perguntar o que é que aconteceu. Eu expliquei isso, que nunca deveria ter sido usado o tempo de 15 minutos, que foi o tempo que ela usou, porque ela tem uma doença pré-existente. E que se ela tivesse aplicado por 8 minutos, aquilo não teria acontecido. Então esse conhecimento teórico, ele é super importante, né, para que você evite esse tipo de acontecimento. Inclusive, sugiro que você deixe essa apostila, que é digital, sempre no seu computador ou sempre no seu celular em PDF, ou até mesmo imprima e leve para você junto para os seus atendimentos. Porque se algum dia essa reação surgir, você tem como mostrar para aqueles pacientes que não acreditam tanto apenas na palavra, que essa reação pode acontecer e está descrita na literatura científica, inclusive. Tá bom? E aí existem outras reações. Essa próxima reação já é chamada de reação esparsa, porque os pontos eles ficam mais afastados, eles são mais raros, e significa que existe pouca quantidade de sangue tóxico gelatinoso acumulado. Isso pode indicar um estado febril e também que o paciente está com a imunidade baixa. Se o paciente estiver febril na avaliação, você não pode aplicar a ventosa naquele momento também. E se essa reação surge, você pode indicar, mais uma vez, que o paciente faça um check-up, né? Inclusive para verificar como é que está a sua imunidade, porque ela pode estar baixa. Passando para a próxima reação, nós temos uma reação que chamamos de puntiforme. Quando ela acontece, significa que há grânulos grandes e formação de sangue tóxico e gelatinoso, né? Deixando claro que quando eu uso essa expressão gelatinosa, é uma expressão da medicina tradicional chinesa. Ou seja, quanto mais denso o sangue está, mais gelatinoso. Quanto mais gelatinoso, mais difícil do sangue circular. Então, esse paciente ele também está com estagnação da circulação sanguínea e tem áreas do corpo dele que está com isquemia, que é deficiência de irrigação
em um determinado local. Essa reação também indica grande concentração desses elementos tóxicos que pode nos avisar, né, que o paciente ele pode ter hepatite, mais uma vez diabetes e hipertensão. Geralmente essa marca está muito relacionada com a hipertensão de fato, ou como chamamos mais popularmente, a pressão alta. E nessa próxima imagem nós temos uma reação, é uma das mais feias, na minha opinião, que se chama reação dura. Essa reação nos fala que o paciente está com alta concentração de sangue tóxico, gelatinoso, ou seja, denso, e pode indicar um estado de saúde mais grave, como a presença de câncer ou predisposição, como a presença ou predisposição também de um acidente vascular antes chamado de cerebral e agora de encefálico, ou até mesmo problemas cardíacos. Geralmente essa reação mais dura, com bolhas maiores, escuras e endurecidas, indica problemas cardíacos graves. E temos aqui uma última imagem, e essa última imagem parece muito com a primeira, onde nós tínhamos bolha de água, só que aqui a bolha não é formada por água, e sim pela própria pele do paciente. Naquela primeira imagem, se você passa um algodão seco, você vai absorver essas bolhas, né, de água do paciente. Nessa formação aqui você não absorve porque ela é formada pela própria pele. Essas bolhas aqui depois vão estourar e o paciente tem que ter todo um cuidado com a asepsia para que também não infeccione. Então, essa reação aqui pode indicar mais uma vez hepatite, diabetes e agora artrose, que é um processo de degeneração de qualquer articulação, que é mais comum no joelho, tanto de homens e mulheres, a partir dos 35 anos de idade. Então, essas aqui são as principais reações anormais que acontecem quando você aplica o copo da ventosa por mais de 8 minutos e o paciente tem alguma doença pré-existente. Então, observa bem direitinho cada uma para você não cometer esse erro, tá legal? Finalizamos essa aula por aqui e eu te espero na próxima. Um grande abraço.